Oi, gente, tudo bem com vocês? Sábado, então, vamos para mais um videozinho. Ontem tive uma série de outras tarefas e não consegui trazer aqui para vocês o terceiro vídeo da série, mas hoje avançamos, então, com essa série que trabalha algumas temáticas que são presentes na vida da gente em geral, mas que nesse momento talvez estejam um pouco mais presentes do que estavam em função da crise que estamos vivendo com corona. Hoje, então, a gente vai falar sobre ansiedade. Ansiedade foi uma das temáticas mais pedidas por vocês. Eu aproveito para pedir que vocês comentem esse vídeo ou mandem um inbox trazendo mais sugestões de temáticas para a gente ir trabalhando nos próximos vídeos. Semana que vem, na segunda-feira ou na terça, pretendo fazer uma live que eu vou estar anunciando aqui pelos meus stories, pela minha página do Instagram, pra gente conversar um pouquinho mais em tempo real sobre algumas situações que possam estar se passando e, enfim, poder trocar uma ideia e se acolher um pouco. Ansiedade, então, somos ansiosos em geral, né? A ansiedade é uma condição que afeta extremamente o ser humano. É uma condição que tem efeitos físicos sobre as pessoas, né? Que a gente chama na psicologia de efeitos psicossomáticos, sintomas psicossomáticos, como, por exemplo, dor de cabeça, aperto no peito, músculos enrijecidos, né? A gente tem, às vezes, muita dor nos ombros, dor de barriga, aumento ou diminuição do apetite, suor. A ansiedade, ela surge como um efeito de um conflito mental, né? Uma frustração, porque a gente às vezes não consegue satisfazer determinados desejos, determinadas vontades que a gente tem. Quantas vezes a gente se frustra na vida, né? No trabalho, nas nossas relações, conosco mesmo, e é um sentimento que, em geral, costuma nos trazer ansiedade. Algumas motivações, então, para a gente se sentir ansioso. Em primeiro lugar, uma reação comum a um fato real que está nos acontecendo, uma necessidade de fugir, né, de alguma coisa que possa nos fazer mal. Por exemplo, um assalto, né? No caso do Covid, aglomerações, locais onde circulam muitas pessoas. Se a pessoa está levando esse momento bastante a sério, né? A pessoa vai poder ficar ansiosa se tiver em espaços em que tem muitas pessoas. Vocês estão indo no supermercado, né? Vocês estão vendo que as pessoas estão muito atentas ao movimento umas das outras, né? Vocês devem estar percebendo também que alguém espirrou na rua, alguém tossiu na rua, tá todo mundo assim. E a pessoa já vem se desculpando às vezes. Esses dias eu estava caminhando pela rua para ir ao mercado e alguém tossiu e já foi se justificando que estava engasgando. Tipo assim, não estou com Covid, não estou. Mas enfim, essa é uma das possibilidades, uma reação a um fato real. Outra possibilidade muito comum, antecipação de fatos e de acontecimentos. São pensamentos que eles são extremamente reais dentro da nossa mente, né? Eles não necessariamente correspondem à realidade externa que está se passando. Eu costumo falar muito sobre ansiedade e acho que nesse caso convém como um medo do futuro, um medo do que eu não conheço, um medo do que eu não controlo. O controle também tem uma relação importante com a ansiedade. E no momento em que estamos vivendo, né? Muitas possibilidades, muitas imprevisibilidades em relação ao Covid, tanto na ordem das relações pessoais, quanto nas relações de trabalho. Eu acho que as relações de trabalho e tentar entender o que vai acontecer com essas relações tem trazido muita ansiedade para as pessoas. Outra questão que tem trazido muita ansiedade, organização financeira. Bom, o que vai ser da minha vida financeira, né? E aí estamos bem atentos às medidas que os governos estão lançando em relação a isso e muitas vezes ficamos desesperançosos, certo? Então, antecipação dos fatos, né? Algo que é bem comum em relação a isso, na vida para além de Covid também, é e depois? Tá fazendo isso, e depois? E depois?
e depois. Então, uma grande dificuldade de viver o presente, né? A pessoa tá sempre na expectativa do que vai acontecer. E nós criamos muita expectativa sobre as coisas, né? E nos decepcionamos muito quando as nossas expectativas não são correspondidas. Então, isso também tem uma relação importante com a ansiedade. Existe uma ansiedade também que vem de uma relação moral, que vem de uma relação com os valores sociais que temos. São as regras, os acordos, os valores que a gente vai ao longo da nossa vida internalizando e que vão ditando como é que a gente vive em sociedade, como é que a gente se comporta, o que que a gente pode, o que que a gente não pode, o que que a gente deveria, o que que a gente não deveria. Essa questão do deveria e não deveria é muito importante, ela coloca uma pressão muito grande sobre a gente para corresponder. Um exemplo, competitividade, gera medo do fracasso. Bom, eu tenho sempre que ser melhor que o outro para conseguir determinadas coisas no trabalho, para conseguir determinadas coisas que eu quero na minha vida. Parece que eu tenho que sempre estar superando alguém. E isso gera medo de fracassar, né? Então essa ansiedade, ela tem relação com o medo, com a vergonha do fracasso ou da punição. Uma punição que poderia ser eu perder alguma coisa importante, eu não ser querido por alguém, eu não ser considerado por alguém, eu ficar sozinho. E não precisamos de outras pessoas para nos punirmos, gente. Nós mesmos nos punimos. Quando estamos ansiosos em relação a corresponder ou não corresponder a algumas questões morais, nós estamos agindo como nossos próprios punidores, né? Nós mesmos estamos sendo nossos agentes de punição. E como somos carrascos conosco, né? Nós nos exigimos muito, né? Podemos enfrentar dificuldades de fazer escolhas porque a gente quer fazer sempre a melhor. Quem nunca fez uma escolha e depois viveu uma situação de arrependimento, né? Como se a gente tivesse a capacidade de prever todas as questões que virão a partir de uma escolha, não temos, né? Isso nos faz lidar com a nossa impotência também. E acho que a ansiedade, ela nos gera pensamentos fixos e recorrentes, né? A gente tá sempre pensando, às vezes sempre pensando sobre a mesma coisa. Minha mãe me diria, parece o cachorro correndo atrás do rabo. Tipo isso, sabe? Isso gera um esgotamento mental, isso gera cansaço, isso gera confusão, né? Quem nunca no final de um dia em que teve que corresponder a muitas expectativas, em que estava muito nervoso com coisas que iam acontecer, em que aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo, não sentou no seu sofá e disse, o meu cérebro virou alguma coisa, tipo uma geleia. É um pouco assim. E acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso em outros vídeos, mas a questão da aceleração com o virtual, com a internet, com muitas redes, com muitas formas de te acessar ao mesmo tempo, também geram ansiedade. Ansiedade, então, é uma crise interna. Estratégias possíveis para lidar com essa ansiedade. Música. A música estabelece um ritmo que pode ajudar a gente a romper com esse excesso que a mente cria com a ansiedade, com essa hiperaceleração do pensamento. O que a gente pode fazer também? Buscar nos observar. O que dispara um momento mais ansiogênico, uma crise de ansiedade? Tem algum período do dia que acontece mais? O que é que a gente está fazendo? Tem pensamentos recorrentes, fixos, persistentes? Quais são eles, né? Como é que a gente age a partir disso? Porque a gente pode ficar paralisado, ou a gente pode não conseguir se concentrar em nada. Muitas possibilidades. Outra dica possível, escrever ou falar sobre esse mal-estar que está se passando contigo. Porque isso desacelera nosso pensamento. A gente consegue pensar muito mais do que a gente consegue comunicar, muito mais rápido do que a gente comunicar. Se a gente consegue organizar numa linha de raciocínio o nosso pensamento, a gente desacelera. Organização
do ambiente externo. Quem nunca saiu faxinando, limpando papel quando estava muito ansioso? Quem nunca, antes de começar a fazer qualquer coisa que tu tem que focar, organizou seu ambiente? É importante, ajuda bastante. Uma prática física, qualquer uma, a que te faz bem, se for possível, né? Então, algumas estratégias, é importante que a gente, de novo, se conheça para saber quais são as melhores pra gente. Queria saber quais as estratégias de vocês. Então, as perguntas de hoje são: você é ansioso? Você tá mais ansioso agora? E como que você lida com a sua ansiedade? Quais as estratégias? É importante saber que a ansiedade, em geral, quando ela não é um quadro generalizado, um quadro mais de transtorno, um quadro mais fóbico, né, que tem uma persistência, uma continuidade muito alta, ela inicia e ela finaliza. Né? Muito importante entender isso sobre as crises, mais uma vez. Elas têm início, meio e fim. Então, temos sim como lidar com momentos de ansiedade. É importante que a gente pense sobre o que nos dispara a ansiedade, quando, o que pensamos e como podemos sair desse quadro, que estratégias nós temos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e seguimos conversando. Semana que vem, então, segunda ou terça-feira, uma live. Um beijo para vocês, bom fim de semana e até logo!